destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas a prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevalece. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas a prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevalece. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos,
Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas a prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevalece. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas a prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevalece. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa. Em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, vamos ler aqui o verso 4. Que diz assim, Apocalipse 20, verso 4: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles. Eu estou achando esse microfone muito assim, agudo, tem alguma coisa, se desse para dar uma melhorada aí no som. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, eu pensei em vários temas, em vários títulos, para essa mensagem, procurando assim não assustar os irmãos, mas, ao mesmo tempo, não querendo
deixar de falar para os irmãos a palavra de Deus, né? E aí eu dei o seguinte título: Quando os santos reinarão. Porque aqui fala: e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os santos reinarão. Agora, quando? Porque eu já falei para os irmãos que uma definição de tentação na Bíblia é você tomar posse de algo antes do tempo. Então, se a igreja quiser reinar antes do tempo determinado por Deus, isso é uma tentação, né? E que às vezes a igreja tem caído. Como aqui diz que eles reinarão com Cristo. Termina o verso 4 dizendo: reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o verso 6 termina dizendo assim: e reinarão com ele 1000 anos. No verso 4, ele diz: reinaram. O verbo está no tempo passado. Reinaram, porque a profecia ela é atemporal. Porque o profeta está vendo de um ponto de vista como se a coisa já tivesse acontecido. Eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. E no verso 6 ele usa futuro: e reinarão com ele 1000 anos. Aquele já, a profecia já está olhando para o futuro, né? Porque foi algo que ainda não aconteceu. Mas esse versículo aqui, aliás, todo esse contexto, ele tem vários ensinamentos que eu sou obrigado a dizer para os irmãos, porque eu não queria nem falar desse assunto, porque não é um assunto muito agradável. Eu também tenho percebido que muitas coisas vão acontecer no futuro. E alguns dizem assim: nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. E aí eu sempre digo assim: eu sei o que vai acontecer no futuro, porque o que está na Bíblia é o que vai acontecer no futuro. Eu tenho até assistido alguns filmes ou até séries, e eu percebo que essa temática de viagem no tempo, ela é muito recorrente. E geralmente eles dizem assim: há vários futuros alternativos. E aí eu penso assim: o que Satanás quer dizer com isso? Em que ele quer enganar a humanidade dizendo que há vários futuros alternativos? Aí eu penso assim, eu olho para a Bíblia, o que a Bíblia diz? É porque a Bíblia é o padrão de Deus, né? Quais são os futuros que nos aguardam? Só há 2 futuros. Realmente há 2 futuros alternativos. Um dos futuros é: se nós obedecermos a Deus, o futuro será esse. O outro futuro é: se nós não obedecermos a Deus, o futuro será aquele. Essas 2 coisas. Desde o Antigo Testamento, né? Quando Moisés colocou 6 dos patriarcas num monte, 6 no outro, e disse: vocês vão proferir a bênção e essas as maldições. E ele termina dizendo assim: escolhe, pois, a vida para que vivas. Se obedecer todos os mandamentos, esse vai acontecer no futuro. Se desobedecer, o futuro é aquele. Então, e aí está por toda a Bíblia. Por isso que eu preciso falar, porque de certa maneira esses 2 futuros estão diante de nós, e nós não podemos fugir dele, porque vai acontecer um desses 2. Se nós obedecermos a Deus, é aquele futuro que está aqui. Se desobedecermos, é aquele outro que está ali. Não tem futuros alternativos, só tem esses 2. Depende da nossa escolha hoje, né? Porque o nosso futuro será feito do que nós escolhermos hoje. Então, nós vemos aqui nesses versículos essa questão desses 2 futuros. E vai terminar dizendo que os santos reinarão sobre a terra 1000 anos. Agora, eu quero chamar a atenção desse versículo, porque Apocalipse 24 diz assim: e vi tronos, está no plural, né? Vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E aí eu vou retornar um pouco nos evangelhos para mostrar o momento que isso vai acontecer.
E quem foi que se assentaram sobre esses tronos? Então, por exemplo, Mateus capítulo 19, Jesus está falando ali com seus discípulos, os 12 apóstolos judeus, né, que aqui tem essa questão, né? Há uma questão entre o judaísmo e o cristianismo, os judeus e os não judeus, né? Então, em Apocalipse capítulo 19, em Mateus capítulo 19, Pedro pergunta a Jesus o seguinte, Mateus 19, verso 28, vamos 27 primeiro. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão ou a nossa recompensa? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, ele está falando com os 12 aqui, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. É esse cenário de Apocalipse 20, verso 4, que nós estamos vendo o cumprimento dessa promessa de Jesus para os 12, né? Quer dizer aí, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar, ou autoridade de julgar. Naturalmente esses tronos são 12, e quem se assentou sobre esses 12 tronos são 12 apóstolos. Os 12 apóstolos. Então é o cumprimento, porque o que nós estamos vendo aqui em Apocalipse capítulo 20 é o que vai acontecer na vinda de Jesus, né? Várias coisas acontecerão ao mesmo tempo na vinda de Jesus, e uma delas é essa, a distribuição de recompensa. E aí, especificando bem aqui o texto, eu estou mostrando para vocês assim, que a recompensa que nós estamos vendo aqui ser dada são aos 12 apóstolos, que eram 12 apóstolos judeus. Eles se assentarão sobre 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel, porque as 12 tribos voltarão a existir, né? Agora, em seguida, na sua descrição, João, ele vai mostrar algo mais, né? Aí ele vai prosseguir dizendo: e vi as almas, não foi o corpo, ele viu as almas daqueles que foram degolados ou decapitados pelo testemunho de Jesus. Olha o motivo porque, irmãos, olha só o motivo porque eles foram degolados ou decapitados: pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, vi as almas, ele viu as almas, né, dos que foram decapitados ou degolados. E o motivo é esse: por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus é aqui a Bíblia, né? E do testemunho de Jesus. São essas duas coisas. Por isso que Isaías diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. Isaías já dizia isso, né? Então são esses dois fatores que percorrem todo o livro de Apocalipse: a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Agora, João está tendo essa visão, e ele está vendo as almas dessas pessoas que foram degoladas. É o único lugar que vai dizer a forma com que esses santos serão martirizados. Aqui ele especifica mesmo, é o único lugar. Como é que eles foram mortos? Decapitados, degolados. E se a gente for olhar essa história da degola, nós vamos nos lembrar que lá no Antigo Testamento, Davi decapitou Golias e levou a cabeça dele lá para a tenda dele, lá para a presença de Saul, né? No Novo Testamento, João Batista foi decapitado e ele foi sepultado só o corpo, sem a cabeça. A impressão que eu tenho é que Satanás é vingativo, e aí porque Davi decapitou
o Golias, aí sempre que Satanás puder, ele vai decapitar algum servo de Deus, né? E nós estamos vendo aqui que os cristãos agora, os cristãos, os santos, eles foram decapitados, foram degolados, por esses dois motivos: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E aí essa questão é uma questão que a profecia ela é atemporal. Eu acho que Satanás já tentou fazer isso ao longo da história, porque na Revolução Francesa popularizou-se o uso da guilhotina. Eu sempre digo que a guilhotina é uma maneira de matar assim muito misericordiosa, né? Que eu tenho a pessoa que eu acho que a pessoa não sente nem dor, porque quando a lâmina cai, né? Já a cabeça cai para lá, já não sei nem se sente dor. O pessoal às vezes não gosta que eu diga isso, né? Porque parece que eu estou brincando com a morte, mas é o que a Bíblia diz, né? É melhor do que morrer, vamos dizer assim, enforcado. Eu acho horrível morrer enforcado, porque a pessoa se estribucha, né? Aí deve ser um sofrimento horrível você morrendo ali, enforcado. Ou mesmo morrer afogado. É uma coisa horrível morrer afogado, imagina. Ou na cama de gás, holocausto nazista, vai se sufocando, né? Interessante que tudo isso envolve sufocamento. Mas aqui no caso, eu acho que Deus já fez isso por misericórdia. Você não tenha medo de morrer não, porque vai ser decapitado. Antigamente não tinha guilhotina, era uma espada enorme, né? Que eu acho que era bem amolada, que eu fazia assim, ó. Já era, já a cabeça já cai para lá. Então, irmãos, isso aqui, eu não estou brincando com os irmãos não, isso aqui é sério, porque é a palavra de Deus que está dizendo. E eu não sei por que cargas d'água, mas nunca mais ouvi essa matéria não, mas recentemente eu vi que o governo Barack Obama tinha comprado 150 mil guilhotinas aproximadamente, Estados Unidos. E aí eu pergunto assim, para decapitar quem? Eu não ia pregar essa mensagem para os irmãos aqui não, porque para não assustar os irmãos, mas eu tenho medo de Deus estar omitindo, né, diante de Deus aquilo que a Bíblia diz. E esses dias agora eu vi uma notícia essa semana que me levou a pregar essa palavra. Eu digo, rapaz, eu tenho que avisar para os irmãos, porque está sendo alardeado pela imprensa, olha. Campos de detenção estão sendo construídos na Alemanha para colocar as pessoas que foram suspeitas de ser contaminadas com Covid. E aí falaram assim, enquanto é lá pela Europa, parece que está muito longe, mas já está aqui na Argentina, do nosso lado aqui já. Para os campos de detenção que estão achando similares aos campos de concentração nazista, começa sempre assim, né? Não, é coisa boa para proteger o povo do Covid. E acaba se tornando em campos de concentração, que alguns chamam campo de extermínio, que foi nisso que se tornou. Ou seja, o negócio está bem perto de nós aqui, e eu não quero que nós sejamos pegos de surpresa. Temos que nos preparar, como geralmente eu vi várias pessoas dizer assim, eu procuro viver o melhor, mas sempre me preparando para o pior. Ninguém pode ser assim, tipo o avestruz. Eu não quero nem falar desse assunto, porque é um assunto muito horrível. É horrível, mas vai acontecer. Então é melhor saber o que vai acontecer para se preparar, né? Então, aí eu quero voltar aqui, porque a Bíblia ela é um quebra-cabeça, né? E aí o Espírito Santo vai revelando as peças do quebra-cabeça. Eu vou ler o versículo agora, em Apocalipse 6, que me parece que está retratando o mesmo momento que nós vemos em Apocalipse 24. Olha só, Apocalipse 6, verso 9. Veja aí. Lembra que lá diz assim, e vi as almas, né, dos que foram decapitados pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Agora, Apocalipse 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, ó, lá Apocalipse 24, né? As almas dos que foram mortos. Agora só diz que foram mortos, mas não diz que foram decapitados. Mas lá explica como é que eles foram mortos. Por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O mesmo motivo. Ou seja, essas pessoas, irmãos, elas serão mortas não porque cometeram algum crime, né? Aí nós achamos assim, rapaz, lá nos Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte.
né? É muito triste ver pessoas que estão na fila, no corredor da morte, às vezes aguardando para serem já executadas há tantos anos, 20 anos já. É uma tortura, né? Mas nos Estados Unidos tem pena de morte. A forma de execução da pena de morte dos Estados Unidos, eu não lembro mais se é injeção letal, se ainda é injeção letal, teve época que era, ou cadeira elétrica. Mas essas pessoas que são executadas nos Estados Unidos e até em outros países, que às vezes a gente nem sabe porque não dão publicidade a isso, elas são executadas porque são criminosos, né? Cometeram crimes considerados hediondos pela sociedade. Mas esse pessoal aqui que nós estamos vendo em Apocalipse, eles estão sendo mortos, não foi porque cometeram algum crime, mas por causa da palavra de Deus. É por causa desse livro aqui, ó. Por causa desse livro aqui. A palavra de Deus é esse livro aqui. E por causa do testemunho de Jesus. Eu me lembro que em Mateus 24, Jesus diz assim: e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, o crime que a pessoa cometeu aqui é por ser cristão, por acreditar na palavra de Deus e acreditar em Jesus. Esse é o crime. O motivo por qual eles aqui serão decapitados. Aí nós estamos vendo aqui, irmãos, em Apocalipse 6, verso 9, né? Eu vou ler o verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Observe aí, compridas vestes brancas. E foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Como é que eles foram mortos? Decapitados. E aí, a gente pergunta assim: peraí, mas quem são essas pessoas que estão sendo mortas? Ora, é muito fácil você concluir quem são esses que estão sendo mortos, né? Porque assim, eles foram mortos por amor da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, ou seja, o testemunho de Jesus. Esse é o motivo. Portanto, essa pessoa daqui, eles são cristãos. Esse é o motivo por que eles foram mortos. E aí nós vamos avançar um pouco mais, porque aqui nesse versículo que eu li agora, uma voz diz para eles que o número daqueles que deveriam ser mortos como eles foram não tinha se completado ainda. Era necessário que mais gente morresse da mesma maneira para se completar o número, porque existe um número definido que precisa ser completado de mártires, né? Aí nós vamos para Apocalipse 7, verso 9. Olha só, Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas, olhei e vi aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Agora observe, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando as vestes brancas. Lembra que no verso 9 diz lá que eles receberam compridas vestes brancas? Aqui aparece essa multidão trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, palmas de figueira ou de palmeira. Agora, vamos ler o verso 13. Verso 13, Apocalipse 7, 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Irmãos, olha só, estes são os que vieram da grande tribulação. Eu acho interessante que desde que eu me converti, que eu fui ensinado que a igreja não vai passar pela grande tribulação, né?
Até hoje, eu acredito que até que a maioria da igreja acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Alguns acreditam até que são os judeus que vão passar pela grande tribulação. Só que isso aqui que nós estamos lendo é a igreja. E observe que isso aqui é a igreja gentílica, com a revelação que eu já tive já há algum tempo. Isso aqui que eu estou mostrando para os irmãos não é a igreja judaica, é a igreja gentílica. Por isso que essa grande multidão que ele viu, ele disse assim, eram de todas as tribos, povos, línguas e nações. E isso é a igreja gentílica, porque sempre que a igreja judaica é mencionada, são as 12 tribos, como eu mostrei para os irmãos agora, né? Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a igreja gentílica vai passar pela grande tribulação. Eu não sei como é que as pessoas que leem a Bíblia acham que Deus não permite que o seu povo sofra. A igreja, acredito mesmo que a vida cristã não deve ser só de sofrimento, nem só de aflição, né? Mas tem momento que vai chegar. E aqui o Antigo Testamento fala muito: Jeová te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Tem o dia da angústia, então o dia da angústia para a igreja vai chegar, assim como chegou para Israel, tá? É tempo de angústia para Jacó, diz o Antigo Testamento. E vai chegar o dia da angústia para a igreja. Já houve vários dias da angústia, mas vai chegar um principal, que é essa chamada de grande tribulação que Jesus falou em Mateus 24. E está aqui, nós estamos vendo a descrição detalhada disso que vai acontecer. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui, irmãos, isso aqui é um genocídio. E é um genocídio cristão. Aqui não são os ímpios que estão sendo mortos, não. Eu não sei por que muitos que leem a Bíblia pensam assim: o anticristo vai perseguir as pessoas. Irmãos, o anticristo não vai perseguir as pessoas, não. Ele vai perseguir a igreja. É quando Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava sendo usado por Satanás. Eu digo isso com propriedade, não estou jogando palavra ao vento não, porque Paulo diz: eu obrigava a usar blasfemar. No livro de Jó, quem levava, que queria induzir Jó a blasfemar era Satanás, repetidamente. Então, eu estou prevenindo os irmãos. Não existe vários futuros alternativos, só existe 2 futuros alternativos. Se nós obedecermos a Deus, tem esse futuro aqui. Se desobedecermos, é aquele ali. Só esses 2, só tem 2 futuros, né? Esses estudos científicos, pseudocientíficos, de viagem no tempo, é só uma ilusão, é uma distração de Satanás para enganar a igreja. E o futuro, nós fazemos ele hoje. Eu nunca esqueço quando eu li a biografia de Hudson Taylor, Missão para o Interior da China. Ele diz: nós devemos estar sempre preparados, porque na hora que nós chegarmos diante do inimigo, não dá mais tempo de se preparar. Então a hora de se preparar é hoje, porque amanhã, quando nós estivermos cara a cara com o anticristo, não dá mais tempo para se preparar. Essa é a mensagem da parábola das 10 virgens também. Agora, de tanto estudar esses textos de Apocalipse, cada dia vai me surgindo mais luz sobre essas coisas. Antecedendo o verso 9 do capítulo 6 de Apocalipse, tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu não vou discorrer sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse aqui, porque não vai dar tempo. Mas só que eu vou dizer o seguinte para os irmãos: repetidamente estudando os 4 cavaleiros, o primeiro cavaleiro que vem num cavalo branco é o anticristo. Por que ele vem no cavalo branco? Porque ele engana. Satanás é um enganador, né? Se nós formos olhar Apocalipse 19, quem desce num cavalo branco é Jesus. Só que o anticristo, é por isso que o nome dele é anticristo, é porque ele vai simular que ele é Jesus. Por isso que ele vai vir num cavalo branco. Podemos até discutir aqui o significado do cavalo branco, né? Aí na sequência vem os outros 3 cavaleiros. O segundo cavaleiro, Apocalipse, os cavaleiros, representa a guerra. Ele deu uma grande espada. Eles receberam ordem para se matarem uns aos outros. E deu uma grande espada. É guerra. É o que Jesus detalhou em Mateus 24. Nação contra nação, reino contra reino. Espada é guerra. E o terceiro cavaleiro
Vamos ver lá, fome. Fome. É fome, olha só. A espada é guerra, né? O terceiro cavaleiro é fome. E o quarto cavaleiro é peste. Se a gente lendo o Antigo Testamento, especialmente em Jeremias, no profeta Jeremias, repetidamente, o castigo que Deus trazia sobre Israel por desobedecer Deus era espada, fome, peste. Esses três juízos aqui é o tempo todo repetido. Quando Deus queria, são os 4 juízos de Deus, na verdade, é espada, que é guerra, é fome, é peste, e são os animais, as feras da terra, as feras. Que a palavra fera eu já observei, terion, é a mesma palavra besta, que é traduzida por besta, né? Que é o anticristo. Então, e aí eu até durante muito tempo eu pensei assim, rapaz, vai ser uma sequência. Primeiro vai ser um período muito prolongado de guerra, né? Que ele vai receber uma grande espada. Aí depois que passar esse período de guerra, vai entrar um período de fome. Aí vai morrer muita gente de fome. Aí depois vai aparecer um período de peste. Mas, olhando melhor os textos, a impressão que eu tenho é que essas 4 coisas acontecerão ao mesmo tempo, concomitantemente. E nós estamos vivendo na peste, né? O que nós estamos vivendo hoje no mundo é peste, é praga. Quando eu vou orar, eu digo, Senhor, nos livra dessa praga, dessa peste, que no Antigo Testamento, quando Israel pecava contra Deus, era a peste que Deus mandava no meio deles, como castigo de Deus. Seja lá quem for que fez, que produziu, que alterou o DNA, mas Deus mandava a peste, ou a praga, é doença. É o que nós estamos vendo no mundo todo. Ou seja, nós estamos no meio do cenário dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí quando você vai ver o quarto cavaleiro, que eu sempre digo aqui que esse cavalo amarelo, na verdade a cor não é amarelo, porque no grego é chloros. Chloros é verde, aquele quarto cavaleiro é verde. Imagina um cavalo verde, mas é traduzido por amarelo porque é o verde do capim. O capim queimado do sol fica meio amarelo, né? O capim verde, ao ser queimado pelo sol, ele fica amarelado. Eu acho que a fome, que tem uma seca, sempre no Antigo Testamento a fome, até no Novo, é seca. Não chove, então seca o capim, o gado não tem o que comer, e as pessoas não têm carne para comer também. Então, o quarto cavaleiro do Apocalipse é um resumo dos outros 3. Quer ver? Observe a redação de Apocalipse 6:8. Olha só, Apocalipse 6:8. E olhei, e vi um cavalo amarelo, verde, chloros, no grego é chloros. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. Morte é Thanatos, no grego é Thanatos, é um anjo. A morte é um anjo, chama-se Thanatos. E o inferno seguia. Só que a palavra inferno aqui no grego é Hades, ou Hades, como é corretamente é Hades, ou Hades. Hades é um príncipe, é um lugar, mas também é um príncipe angélico. É o anjo do abismo, que governa o mundo dos mortos. Então, é o outro cavaleiro. Eu sempre digo aqui que o Hades é discípulo da morte, porque ele vai seguindo a morte, né? Ou seja, o Hades segue a morte porque o Hades é discípulo da morte. Na hierarquia está abaixo da morte. Aí diz aqui: e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. Irmãos, observe isso aqui. Olha só, preste atenção para isso, que é um dos motivos. Assim, olha, quantas pessoas serão mortas nessa carnificina, nesse genocídio? A 4ª parte da terra. Sabe quantas pessoas tem a terra hoje? Quase 8 bilhões de pessoas, né? A 4ª parte, vamos 7 bilhões, quase 8 bilhões. Alguns acham que é 7 bilhões e meio. Mas 1/4 de 8 seria 2 bilhões. Como ainda não tem 8 bilhões, vamos baixar um pouco para 1 bilhão e 800 mil pessoas. Quantas pessoas vocês acham que já morreu no mundo dessa praga que está aí? Já chegou a isso? Não chegou nem perto.
e já está todo mundo não, né? Mas algumas pessoas estão apavoradas. Aí eu fico pensando assim: o que está escrito vai se cumprir. Isso aqui não é futuro alternativo, não. Essas quatro pragas vão matar um quarto de pessoa da terra, que está dizendo, ó, um quarto da terra. Aí ele diz aqui: para matar um quarto da terra com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Está aí os 4 juízos. E à luz do Antigo Testamento, esses 4 juízes é Deus que manda para castigar o pecado do seu povo. Israel, no caso do Antigo Testamento, Israel. Agora no Novo é a igreja. E aí, irmão, sabe o pensamento que me ocorreu? Você sabe qual é o número de cristãos no mundo? Eu acho que o número de cristãos no mundo é aproximadamente um quarto da humanidade. Isso aqui incluindo todo tipo de cristão, católico, protestante e tudo mais. Ou seja, eu creio que, agora estou vendo o que é o que Deus está dizendo, esse genocídio que está sendo descrito aqui, esse morticínio, são só os cristãos que estão sendo mortos. São só os cristãos. Ou seja, o que nós estamos lendo aqui é o genocídio que o anticristo ele vai fazer na terra para purificar a terra dos cristãos. Às vezes quando eu penso no holocausto judeu, na Segunda Guerra Mundial, eu digo, rapaz, 6 milhões de judeus foram mortos. 6 milhões. Agora, o que é 6 milhões em comparação de quase 2 bilhões de pessoas? Aí eu digo, já foi muito triste ver o holocausto dos judeus e o holocausto cristão agora. É só cristãos que estão sendo mortos aqui, irmão. Ou seja, o objetivo de Satanás é purificar a terra dos cristãos. Você lembra que a propaganda antissemita que precedeu a Segunda Guerra Mundial foi para tornar os cristãos, os judeus, culpados de tudo de ruim que acontecia na terra. E aí culminou no Holocausto. Agora nós estamos no meio dessa propaganda no mundo todo para fazer a mesma coisa. Agora não é antissemitismo, não, é anticristianismo. Há uma propaganda intensa no mundo todo para criminalizar os cristãos e culpá-los por tudo de ruim que acontece na terra. É tipo assim, matar piolho, né? Os piolhos são intrusos no nosso corpo, né? Aí você usa gás ou alguma coisa para matar os piolhos. O Satanás está botando na cabeça do povo do mundo que os cristãos são os piolhos da terra. Precisa purificar a terra dos cristãos para que a terra se torne um lugar melhor. E aí a gente pensa assim, mas o pessoal não vai acreditar? Grande parte já está acreditando, já estão matando mesmo. Aí nós temos que botar a barba de molho, porque esses campos de detenção para contaminados pelo Covid, que já estão sendo feitos na Europa e aqui na Argentina também, vai já chegar aqui. E o Satanás é mentiroso, ele usa engano. Ele começa dizendo que é para o nosso bem. Para se transformar em campo de concentração de extermínio é só assim, ó. Aí o que acontece, irmãos? Eu estou dando luz para vocês aqui no texto que tenham estudado ao longo dos anos, ó. Um quarto da terra morrerá. E a minha opinião em cima dos textos aqui é: esse quarto da terra que morrerá é só cristão. O objetivo de Satanás é varrer da terra o conhecimento de Deus. E aí eu estou dizendo para vocês, isso aqui não é futuro alternativo não, vai chegar e vai acontecer. Quando é eu não sei, mas o que está escrito vai acontecer. Agora, irmãos, a gente fica pensando assim, né? Rapaz, então agora eu não quero mais ser crente não, eu vou para o mundo, que é mais seguro é sair do mundo mesmo, que o diabo não vai perseguir o dele, né? Só que o pessoal do mundo vai ser pior. Nós estamos naquele negócio, né? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Quem está na terra não tem para onde correr. Não pode ficar no mundo, só tem 2 alternativas. Jesus disse, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha.
E aí eu já entendi que a melhor maneira é ficar do lado de Jesus mesmo, né? Pode até morrer, pode decapitar, mas Jesus disse assim: não tem mais os que matam o corpo e não pode fazer mais nada. Temei antes aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Essa é a hora. Agora, eu vou mostrar, para advertir os que não são crentes, o perigo dos que não são crentes vão correr. Olha Apocalipse capítulo 8. Não vai dar para eu terminar essa mensagem, mas eu vou correr para dar pelo menos um resumo aqui, olha só. Apocalipse 8, verso 13, olha aí. Então olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo, com grande voz, observe, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos, que hão ainda de tocar. 3 ais. Tem uma mensagem só desses 3 ais aqui. O tema da mensagem é os 3 ais de Apocalipse. Aí eu quero dizer, não, eu vou começar aqui a descrição de cada um desses ais. E aí a boa notícia é: esses ais aqui não será contra a igreja. Esses ais aqui serão contra os que não são crentes, serão contra os ímpios. E esses ais aqui não é o anticristo que vai fazer, não. É o juízo de Deus. Deus vai tomar vingança. Você lembra que os mártires lá disseram assim: até quando o santo dominador não vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Agora Deus vai tomar vingança, porque Deus é um Deus de vingança. Ele proíbe nós de nos vingar para Ele mesmo se vingar. É o que a Bíblia ensina. Minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ele vai se vingar dos que habitam sobre a terra. Vai ser pior do que contra os crentes agora. Agora só, irmão, veja só. O primeiro ai está em Apocalipse 9, de 1 a 12, e termina no verso 12 dizendo assim. Depois talvez eu faça uma mensagem só sobre esses ais aqui, mas vou só dar uma introdução aqui. Olha só. Olha Apocalipse 9, 12. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Ou seja, o primeiro ai que é descrito em Apocalipse 9, de 1 a 11. E sabe que esse ai aqui são os gafanhotos que vão subir do abismo. Eu não vou ler aqui, depois vocês vão ler lá porque não vai dar tempo. Mas os gafanhotos que vão subir do abismo, o abismo é debaixo de nós. O abismo tem porta e Jesus tem a chave do abismo. E o abismo vai ser aberto, né? E esses gafanhotos são demônios. Esses demônios que têm semelhança com gafanhotos, só que eles são como cavalos aparelhados para a guerra. Durante 5 meses eles irão atormentar os homens. E assim, olha, os homens procurarão morrer, mas não poderão, a morte fugirá deles. Eles serão atormentados por esses demônios que vão sair do abismo, debaixo da terra. Isso não é contra a igreja, irmão. Isso aqui é contra os ímpios. Por isso que é melhor ser da igreja, porque o máximo que vai acontecer para você é morrer. Afinal a gente vai ter que morrer um dia, né? De que maneira eu não sei. Aí olha só, vamos ler um pouquinho só aqui de Apocalipse 9, diz assim. Vamos ver aqui. Verso 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas como coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens, e tinham cabelos como o cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. E tinham couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Vamos retornar um pouco. Verso 5. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Isso aqui é tormento. Os seres humanos que habitam na face da terra serão, creio eu, literalmente serão atormentados por esses demônios que vão sair do abismo.
E aí eu vou dizer o segundo ai, que eu vou passar desse porque vai terminar, né? Vamos ver aqui. Antes disso, eu vou mostrar onde é que está o segundo ai. Abra aí em Apocalipse 11:14. Olha Apocalipse 11:14. Diz assim: é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então, eu creio que a sequência do que acontece em Apocalipse 9 é o segundo ai. E no segundo ai, eu vou resumir aqui, 4 anjos estão presos junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates é lá, ali no Iraque, né? Só que esses 4 anjos que estão presos lá, eles vão ser soltos nesse tempo. E eles comandam um exército de 200 milhões de anjos. E aí vai aparecer novamente a questão dos cavalos e os cavaleiros. Só que agora, quem vai matar as pessoas, aí vem, não é contra a igreja agora, é contra o mundo, contra os ímpios. Não é o diabo que está fazendo, é Deus agora que está fazendo. É a vingança de Deus. E aí quem vai matar as pessoas não são os cavaleiros, são os cavalos. Vamos ver aqui, Apocalipse 9, verso 18. Olha só, Apocalipse 9, 18. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Irmãos, vocês observaram aqui, olha, o final do verso 15: a fim de matarem a terça parte dos homens. Lá em Apocalipse 6 diz que era 1/4 da terra. Agora aqui em Apocalipse 9 está dizendo aqui, olha, 1/3 dos homens. Se homens aqui significar toda a humanidade, 1/3 2 bilhões e 500 milhões. Você já imaginou isso aí? Quando morrer isso aí, vai morrer mais ímpio do que da igreja. E agora é Deus tomando vingança. Aí eu pergunto, você vai querer ser ímpio nessa hora? 1/3, é isso que eu estou querendo mostrar. Em Apocalipse 6 fala de 1/4 da terra vai ser morto no cenário dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E agora nesse segundo cenário, em Apocalipse 9, dos 3 ais, vai ser morta 1/3, mais gente. Isso aqui são os 2 futuros que não tem futuros alternativos, são só 2 futuros. Ou você vai estar entre aqueles da igreja, né, que vão ser martirizados, ou você vai estar entre os ímpios que serão primeiro atormentados, depois mortos. E aí, para terminar mesmo, eu quero mostrar aqui que eu creio que o terceiro ai, porque cada um desses ais é uma trombeta, né? A 5ª trombeta, a 6ª trombeta, o primeiro ai é a 5ª trombeta, o segundo ai é a 6ª trombeta, o terceiro ai é a 7ª trombeta. Olha a 7ª trombeta, onde é que está aqui? Apocalipse 11, verso 15. Mas aí eu quero mostrar que só o finalzinho do versículo 19 é que fala do que vai acontecer com os ímpios, né, nessa 7ª trombeta. Eu vou ler o verso 19. Apocalipse 11, 19. Olha. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Agora veja: e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Saraiva é chuva de gelo, né? Aí eu pergunto, tem terremoto no céu? Acho que não. Portanto, esse terremoto é na terra e faz parte do juízo de Deus sobre os ímpios. Aqui a terceira trombeta, aliás, o terceiro ai. Agora, irmãos, a gente pergunta assim: mas será que Deus é tão cruel assim, né?
Será que Deus é tão mau assim? Eu vou mostrar por que Deus... Eu entendi agora por que Deus fez os homens serem atormentados por 5 meses sem poder morrer. É misericórdia de Deus, porque depois a Bíblia diz assim, olha, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois da morte segue-se o juízo. Depois, se morrer, não tem mais jeito. Portanto, enquanto as pessoas não morrerem, tem jeito de se arrepender. Durante aqueles 5 meses em que os homens serão atormentados por aqueles demônios, eles não morrerão para ter tempo de se arrepender. Porque enquanto não morrer, pode se arrepender. Depois que morrer, não tem mais jeito. Então, olha como é que termina. Apocalipse 9, verso 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. O objetivo de Deus, ao fazer tudo aquilo, é para levar os homens a se arrepender. Mas está dizendo que mesmo assim eles não se arrependeram. Olha a dureza de coração humano aí, né? Eu pergunto, tem toda essa praga que nós estamos vendo no mundo, tem alguém se arrependendo, se voltando para Deus dentro dessa praga aí? E aí eu quero voltar lá para onde eu comecei, Apocalipse 20, verso 4, olha. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. É isso que eu quero deixar, essa última palavra, então é o seguinte, olha. Quando os santos reinarão? Durante o milênio. Apocalipse começa dizendo que Jesus comprou para Deus homem de toda tribo, povo, língua e nação, e fez deles reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E aí, alguns não entendendo direito, querem reinar agora. Agora não é hora da igreja reinar, mas a função sacerdotal da igreja é atual agora. A igreja agora ela é sacerdotal. O que é sacerdote? Mediador. A igreja é mediadora entre Deus e os homens, no sentido que ela pode interceder. E esse ministério sacerdotal, que é o ministério que Jesus exerce hoje ao lado do Pai, é da igreja também. Mas reinar, ainda não é hora da igreja reinar, porque ele diz aqui, eles reinarão sobre a terra durante 1000 anos. A hora da igreja reinar vai ser durante o milênio, quando Jesus também se assentar, porque Jesus, apesar de ser rei, ele está ausente, ele ainda não está reinando de fato mesmo sobre a terra. E quando Jesus se assentar no trono da sua glória, como ele falou para os apóstolos lá, ele vai começar a reinar na terra mesmo de fato. E a igreja vai reinar com ele. É nesse tempo que a igreja vai reinar. Não é agora a hora da igreja reinar. Por isso, ao se aproximar da área política, a igreja tem que ter muito cuidado, para fazer o melhor que pode, mas não se iludir querendo reinar agora, porque não é hora. A promessa que começa em Apocalipse é assim: ao que vencer, eu lhe darei a autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, assim como eu venci, e aí recebi de meu Pai e tal. Então, meus irmãos, eu precisava mostrar isso para os irmãos, para não se iludir, É assim, aí você está aí, eu não quero ser perseguido pelo anticristo não, porque eu não quero morrer não. Então eu passo para o lado dos ímpios, porque o negócio lá vai ser pior. Não tem saída, quem está na terra vai enfrentar isso aí. Ou do lado de Jesus, na igreja, ou do lado dos ímpios contra Jesus, vai sofrer o juízo de Deus. Satanás pode perseguir a igreja, matar a igreja, martirizar a igreja, mas o poder vingador de Deus é maior, E aí tem implicações eternas, com a salvação da alma. Então se prepare, que ele fala para se arrepender, Nós temos que nos arrepender, que nós, a igreja, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A igreja tem pecado, e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Todos aqueles 4 juízos veio sobre Israel no Antigo Testamento para castigar pela desobediência, que inclui na verdade a quebra dos 10 mandamentos, Você vê lá, quando ele diz, não se arrependeram de adorarem os deuses, os demônios lá, e os ídolos. Os demônios são anjos caídos, e os ídolos são a representação física dos demônios. E aí nem das suas, aí ele vai dizer os 10 mandamentos,
nem dos seus homicídios, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos e nem das suas mentiras, porque são os 10 mandamentos que revelam aí o caráter moral de Deus para os homens. Então a igreja precisa se arrepender, e o mundo precisa voltar para Deus em arrependimento também, porque o sofrimento é um chamado de Deus para o nosso arrependimento, né? E Paulo diz assim, Hebreus diz assim, Hebreus e Pedro diz isso, né? Que Deus nos disciplina para sermos participantes da sua santidade, ou para que sejamos participantes da natureza divina que é santa, porque esses 2 futuros aí vão acontecer, nós estaremos num ou no outro, então nós temos que escolher hoje. Então vamos orar, fica em pé. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, gratidão, Senhor, porque ainda temos essa liberdade aqui no Brasil, no Acre, não sabemos até quando, mas sabemos também que os nossos irmãos em outros países não estão tendo a mesma liberdade. Sabemos que em outros países a igreja já está sendo morta, já está sendo aprisionada, a igreja já está sofrendo martírio, mas ainda temos essa liberdade aqui no Brasil, por enquanto, não sabemos até quando. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que Deus está no controle. Até mesmo, Senhor, essas pragas, até mesmo a espada, a fome, a peste, as feras da terra estão sob o controle de Deus. E na medida em que o Senhor libera esses juízos sobre a terra, nós pedimos que nós sejamos encontrados fiéis. Assim como a parábola das 10 virgens, o Senhor nos ensina